Sofia acordou sobressaltada com o som de vidros se quebrando na sala ao lado. Era a mãe de Inês, gritando histericamente enquanto arremessava pratos contra a parede, acusando a filha de ter destruído a família ao assumir publicamente sua orientação sexual. Inês, parada no meio da confusão, com os olhos vermelhos de lágrimas contidas, virou-se para Sofia e sussurrou: "Ajuda-me a fingir que és minha namorada, só por hoje, para acalmar tudo isso." Mas o que começou como uma mentira improvisada para aplacar a fúria familiar transformou-se em uma teia de emoções que Sofia não esperava. Ela, uma jornalista investigativa habituada a infiltrar-se em histórias complicadas, aceitou o papel sem hesitar, pensando que seria apenas mais uma encenação. No entanto, ao fim daquele dia caótico em Lisboa, com o sol se pondo sobre o Tejo, Sofia sentiu um aperto no peito que não era fingimento, era o início de algo que ameaçava virar sua vida de cabeça para baixo. A família de Inês era tradicional, enraizada nas colinas de Alfama, onde as ruas estreitas ecoavam segredos antigos. O pai, um comerciante conservador, havia descoberto uma foto de Inês com uma ex-namorada em uma rede social e o escândalo explodiu como uma bomba. "Como podes fazer isso conosco?" "Com a nossa reputação", berrou a mãe, Dona Margarida, enquanto limpava os cacos do chão. Inês, uma advogada de 30 anos conhecida por sua determinação em defender direitos humanos, manteve a compostura, mas por dentro estava despedaçada. Ela havia saído do armário há anos, mas nunca imaginara que a família reagiria com tamanha violência emocional. Sofia, amiga de longa data de Inês desde a universidade, estava lá por acaso, visitando para um café casual. Aos 28 anos, Sofia vivia uma vida solitária, focada no trabalho, sem tempo para relacionamentos reais. Sua última namorada a deixara por causa de sua obsessão por histórias perigosas e desde então ela se contentava com flertes superficiais. Quando Inês implorou por ajuda, Sofia viu uma oportunidade não só de apoiar a amiga, mas também de investigar de perto os preconceitos sociais que tanto a fascinavam como repórter. "Tudo bem, eu entro nessa", disse ela, pegando a mão de Inês e forçando um sorriso convincente. A encenação começou imediatamente. Diante da família reunida na sala apertada, Sofia apresentou-se como a namorada oficial de Inês, inventando uma história de como se conheceram em um evento jurídico. O pai, Sr. António, franziu a testa, mas a mãe pareceu aliviada, como se uma namorada fingida pudesse apagar a realidade. "Pelo menos agora podemos dizer aos vizinhos que é uma fase", murmurou Dona Margarida, servindo chá com mãos trêmulas. Inês apertou a mão de Sofia debaixo da mesa, um gesto de gratidão que enviou um arrepio inesperado pela espinha da jornalista. À medida que a noite avançava, as mentiras se entrelaçavam. Sofia contou anedotas falsas sobre jantares românticos no bairro Alto, enquanto Inês complementava com detalhes inventados sobre viagens imaginárias a Sintra. A família, exausta pelo drama, começou a relaxar e, por um momento, a tensão dissipou-se. Mas Sofia notava os olhares. O irmão mais novo de Inês, Miguel, observava-as com desconfiança, como se soubesse que algo não batia certo. "Vocês parecem tão perfeitas juntas", disse ele, com um tom sarcástico que fez Sofia engolir em seco. No carro de volta para casa, Inês desabafou: "Obrigada, Sofia. Não sei o que faria sem ti." "Mas e agora? Eles vão querer nos ver juntas de novo." Sofia riu nervosamente, mas por dentro questionava suas motivações. Era só amizade? Ou havia algo mais, algo que ela reprimia há anos? A cidade de Lisboa desfilava pela janela, com suas luzes piscando como alertas, e Sofia sentiu o peso da decisão: continuar a farsa ou recuar antes que fosse tarde. Mas o destino já havia traçado caminho. Dias se transformaram em semanas, e a encenação ganhou vida própria. Inês convidou Sofia para eventos familiares, alegando que precisava manter a ilusão. Em um almoço de domingo na casa dos pais, Sofia se viu defendendo sua relação contra as piadas homofóbicas do tio de Inês. "No meu tempo, isso não existia", resmungou ele. Sofia rebateu com fatos sobre direitos LGBT em Portugal, citando leis recentes, mas o esforço esgotava. Inês, ao seu lado, tocava seu braço de forma protetora e cada toque parecia mais genuíno. Sofia começou a duvidar de si mesma.
No trabalho, enquanto investigava uma matéria sobre discriminação no emprego, via paralelos com a vida de Inês. Por que fingir? Pensou ela uma noite, sozinha em seu apartamento encheado. Mas a resposta veio em uma ligação de Inês: preciso de ti amanhã. Meus pais insistem em um jantar. Sofia aceitou, ignorando o aviso interno. A atração crescia, sutil como o vento do Atlântico, mas perigosa como uma onda traiçoeira. Em uma caminhada pelo Parque Eduardo VII, fingindo um passeio romântico para fotos que Inês enviaria à família, as conversas se aprofundaram. Inês confessou seus medos. Sempre soube que era lésbica, mas a pressão da sociedade me sufoca. E se eu perder tudo? Sofia, tocada, compartilhou sua própria história de rejeição familiar quando saiu do armário aos 20 anos. Eu entendo, Inês. Mas fingir não resolve. No entanto, ao dizer isso, Sofia se deu conta de que não queria parar. O fingimento estava se tornando real e o preço seria alto. A tensão escalou quando Miguel, o irmão de Inês, começou a investigar. Ele, um estudante universitário de 22 anos com ideias progressistas mas lealdade familiar cega, seguiu-as até um café em Belém. Eu sei que é tudo mentira, confrontou-as, os olhos flamejantes. Sofia congelou, mas Inês reagiu com fúria contida. O que queres, Miguel? Destruir-nos? Ele recuou, mas plantou a semente da dúvida na família, forçando Sofia a aprofundar a encenação. Agora, elas precisavam aparecer juntas em eventos públicos, como uma feira de livros no Rossio, onde olhares curiosos as seguiam. Sofia sentia o conflito interno crescer. Como jornalista, valorizava a verdade acima de tudo, mas ali estava ela, mentindo para proteger Inês. E se isso me custar minha integridade? Questionava-se em diários noturnos. Inês, por sua vez, lutava com a culpa. Estou-te arrastando para isso, Sofia. Desculpa. Mas os momentos compartilhados, um abraço reconfortante após uma discussão familiar, um riso compartilhado em uma rua chuvosa faziam o coração de ambas acelerarem. A linha entre fingimento e realidade borrava-se. Uma noite, em um jantar com amigos de Inês, a pressão social veio à tona. Uma colega de trabalho, Rita, comentou casualmente sobre casais lésbicos famosos em Portugal, mas acrescentou: pena que ainda há tanto preconceito nas famílias tradicionais. Inês engoliu em seco e Sofia, impulsivamente, defendeu: o amor não escolhe gênero. É hora de mudar. As palavras saíram com paixão genuína e Inês olhou para ela com gratidão misturada a algo mais profundo. Após o jantar, sozinhas no carro, Inês admitiu: tu me fazes sentir forte, Sofia. O ar carregado de eletricidade, mas elas não cruzaram a linha ainda. O pai de Inês, Sr. António, marcou uma reunião familiar para discutir o futuro. No salão da casa antiga, ele anunciou: se vocês são sérias, então provem. Venham morar juntas por um mês, aqui em casa, para eu ver se é real. Sofia empalideceu. Morar juntas? Isso levava a farsa a um nível perigoso. Inês, desesperada, aceitou e Sofia, sem escolha, concordou. É só um mês, pensou ela, mas sabia que era uma armadilha. A convivência forçada revelou camadas ocultas. No quarto compartilhado, conversas madrugada adentro expunham vulnerabilidades. Inês falou de sua infância repressora, com pais que esperavam um casamento tradicional. Eu sempre me senti errada, confessou, lágrimas escorrendo. Sofia, tocada, compartilhou sua própria luta contra a depressão após ser rejeitada pela família. Eu me reinventei no trabalho, mas o vazio permanece. Os toques acidentais, mãos se roçando ao cozinhar, ombros se encostando no sofá acendiam faíscas que ambas ignoravam, mas o desejo crescia. Miguel, não satisfeito, começou a espalhar rumores entre amigos. Elas estão fingindo para manipular os pais, sussurrou ele em uma festa. Quando o boato chegou aos ouvidos de Dona Margarida, a mãe confrontou Inês. É verdade? Estás-me usando? Inês negou veementemente, mas o dano estava feito. Sofia, sentindo a rede se fechar, debateu internamente: revelar a verdade e libertar Inês, ou continuar e arriscar tudo?
A escolha a atormentava, especialmente porque seus sentimentos por Inês agora eram inegáveis. Em uma viagem de fim de semana a Porto, fingindo uma escapada romântica para convencer a família, a tensão explodiu. Caminhando pela ribeira, Inês parou e disse: Sofia, isso está-me matando. Eu não sei mais o que é real? Sofia, coração acelerado, respondeu: Eu também não. Elas se olharam, o Rio Douro refletindo suas silhuetas, e por um instante, o mundo parou. Mas o telefone tocou, era Miguel com uma ameaça. Eu tenho provas que é tudo falso. Paro ou eu conto tudo. O pânico instalou-se. De volta a Lisboa, Sofia investigou Miguel usando suas habilidades jornalísticas. Descobriu que ele estava motivado por ciúmes, sentindo-se eclipsado pela nova relação da irmã. Confrontando em particular, ela disse: Estás destruindo tua família por egoísmo. Ele rebateu: E tu? Estás apaixonada de verdade ou só jogando? As palavras acertaram em cheio, forçando Sofia a admitir para si mesma: sim, estava apaixonada. Mas confessar para Inês significaria trair a farsa original. A pressão familiar aumentou com uma visita surpresa da avó de Inês, uma senhora devota que rezava o terço diariamente. Deus não aprova isso, declarou ela, mas ao ver Sofia e Inês juntas, suavizou: talvez seja o destino. Inês, exausta, desabafou com Sofia: eu não aguento mais mentir. Sofia, dividida, propôs um plano: encenar uma briga para terminar a farsa. Mas no fundo, temia perder Inês para sempre. O custo emocional era imenso, e o alto trão se aproximava. A briga encenada aconteceu em uma reunião familiar tensa. Sofia, fingindo raiva, acusou Inês de ser controladora, não suporto mais essa pressão. Inês, atuando, rebateu: então vai embora. A família assistiu chocada e Dona Margarida chorou: eu sabia que não era real. Mas o plano saiu pela culatra quando Miguel interveio, era tudo mentira desde o início. Ele apresentou mensagens antigas de Inês confessando a farsa para uma amiga. O caos irrompeu, com o pai expulsando Sofia da casa. Sozinha em seu apartamento, Sofia desmoronou. A perda não era só da amizade, mas de um amor nascente que ela havia nutrido em segredo. Porque me apaixonei, questionava-se, olhando fotos das duas juntas. Inês ligou horas depois, voz trêmula: eles me deserdaram. Mas eu sinto tua falta, Sofia. De verdade. As palavras foram um raio de esperança, mas também um dilema moral: confessar agora seria oportunista? Inês enfrentou a família sozinha. Eu sou quem sou, e vocês precisam aceitar, declarou ela ao pai. Senhor António, magoado, respondeu: tu nos traíste com mentiras. A mãe, dividida, tentou mediar, mas o dano era profundo. Inês mudou-se para um hotel temporariamente, sentindo o peso da rejeição social. Em Portugal, apesar das leis progressistas, famílias conservadoras ainda impunham estigmas, e Inês via isso na prática. Sofia, atormentada pela culpa, escreveu um artigo anónimo sobre preconceito familiar inspirado na história. Publicado em um jornal de Lisboa, ele gerou debates online, mas também atraiu atenção indesejada. Uma colega de trabalho reconheceu paralelos e questionou Sofia: isso é sobre ti? Ela negou, mas o medo de exposição crescia. Enquanto isso, Inês lutava com sua identidade. Fingir me fez questionar tudo. E se eu nunca encontrar amor real? Elas se reencontraram em um café discreto no Príncipe Real. Desculpa por tudo, disse Sofia, olhos baixos. Inês tocou sua mão: não foi só fingimento para mim também. A confissão mútua veio como uma liberação, mas com complicações. E a família? A sociedade? Perguntou Sofia. Inês respondeu: vamos enfrentar juntas, de verdade. Elas decidiram tentar um relacionamento real, mas o passado assombrava. Miguel, arrependido, procurou Inês: eu errei. Estava com medo de perder a família. Ela perdoou, mas com condições: aceita quem eu sou. A reconciliação familiar começou devagar, com Dona Margarida convidando Inês para um chá. Eu te amo, filha.
Mas preciso de tempo. Sofia, do lado de fora, sentia-se uma intrusa, questionando se valia a pena o sofrimento causado. O relacionamento delas floresceu em segredo, com passeios noturnos pelo castelo de São Jorge, onde discutiam sonhos e medos. Mas a pressão externa veio de amigos conservadores de Inês, que a ostracizaram. Tu mudaste, disseram eles. Inês rebateu, não, eu me revelei. Sofia, apoiando, enfrentou seus próprios demónios. Uma ex-namorada reapareceu, oferecendo estabilidade, mas Sofia recusou, escolhendo o caos com Inês. Uma crise surgiu quando o artigo de Sofia foi ligado a elas por um blogueiro. Jornalista infiltra-se em romance falso, lia a manchete. Inês sentiu-se traída. Usaste nossa história para teu trabalho? Sofia explicou, foi anónimo, para ajudar outros. A discussão escalou, com Inês acusando. Tudo foi uma investigação para ti? Sofia, ferida, defendeu. Não, eu te amo. Mas o dano estava feito, e elas se separaram temporariamente. Sofia refletiu sobre as escolhas. A mentira inicial salvara Inês da fúria imediata, mas custar a confiança. Inês, sozinha, debateu internamente. Perdoar ou seguir em frente? A sociedade portuguesa, com sua mistura de tradição e modernidade, espelhava seu conflito. Ela visitou um grupo de apoio LGBT em Lisboa, encontrando histórias semelhantes que a fortaleceram. A reconciliação veio em uma ponte sobre o Tejo, onde Sofia esperava Inês sob a chuva fina. Eu errei ao não te contar sobre o artigo, admitiu Sofia. Inês, olhos úmidos, respondeu, e eu errei ao duvidar de ti. Vamos recomeçar sem mentiras. Elas se abraçaram, selando um compromisso real, mas sabendo que o caminho seria árduo. A família de Inês, aos poucos, aceitava. Sr. António convidou-as para um jantar, um gesto tímido de paz. Porém, novos desafios surgiram. No trabalho de Inês, clientes conservadores questionaram sua estabilidade pessoal, ameaçando contratos. Isso afeta minha carreira, desabafou ela. Sofia, solidária, usou suas conexões jornalísticas para expor discriminação no setor jurídico, virando o jogo a favor de Inês. Mas o esforço custou a Sofia uma promoção, pois seu chefe a viu como ativista demais. O preço das decisões pesava. Miguel, agora aliado, ajudou a mediar com a avó, explicando: o amor é amor, vovó. A idosa, relutante, cedeu, se ela é feliz. Inês chorou de alívio, mas o processo a exauriu emocionalmente. Sofia, vendo isso, questionou: valeu a pena a farsa inicial? Inês respondeu: sem ela, talvez nunca tivéssemos nos encontrado de verdade. Em uma manifestação pelos direitos LGBT no Terreiro do Paço, elas marcharam juntas, enfrentando olhares hostis de contramanifestantes. Fora com isso, gritavam alguns. Sofia apertou a mão de Inês. Estamos mudando o mundo, um passo de cada vez. Mas internamente, Sofia lutava com o medo de perder Inês para a pressão social. Uma traição inesperada veio de Rita, a colega de Inês, que espalhou rumores no escritório. Ela fingiu um relacionamento para manipular a família. Inês confrontou-a. Porquê? Rita admitiu inveja. Tu tens coragem que eu não tenho. A demissão de Rita seguiu, mas o escândalo abalou Inês, levando-a a uma crise de identidade. Sou forte o suficiente? Perguntou a Sofia. Sofia, para apoiar, sacrificou uma matéria importante, priorizando o relacionamento. Tu vales mais que qualquer história, disse ela. Mas o sacrifício a deixou ressentida, questionando o equilíbrio. Elas discutiram. Não quero que te percas por mim, disse Inês. Sofia rebateu, é minha escolha. O conflito moral aprofundava-se, com cada decisão trazendo consequências. A família estendeu um ramo de oliveira, um convite para as festas de Natal. Lá, Dona Margarida abraçou Sofia, bem-vinda à família. Mas o pai ainda hesitava, murmurando sobre tradições. Inês defendeu, tradições evoluem, pai. O jantar foi tenso, mas um marco de progresso. Sofia sentiu esperança, mas também o peso da responsabilidade.
Uma reviravolta veio quando a ex de Sofia apareceu, oferecendo reconciliação. Eu errei em te deixar, disse ela. Sofia, tentada pela estabilidade, recusou. Meu coração está com Inês. A escolha solidificou seu compromisso, mas trouxe ciúmes para Inês. E se mudares de ideia? Sofia assegurou, não vou. O clímax se aproximava com uma conferência onde Inês falaria sobre direitos LGBT. Nervosa, ela pediu apoio a Sofia, fica ao meu lado. Na plateia, opositores vaiaram, mas Inês persistiu, inspirando aplausos. Sofia, orgulhosa, percebeu o crescimento mútuo. Mas nos bastidores, Miguel revelou, eu ajudei a espalhar o artigo de Sofia inicialmente, por raiva. A traição chocou, mas levou a uma catarse familiar. Com o perdão a Miguel, a família uniu-se mais. Erros nos fortalecem, disse Sr. António, abraçando Inês. Sofia, integrada, sentiu pertencimento pela primeira vez. Mas o relacionamento delas testava limites. Inês propôs morar juntas de verdade e Sofia aceitou, mudando-se para um apartamento em Alfama. A convivência revelou hábitos irritantes. Inês era bagunceira, Sofia perfeccionista, mas o amor prevalecia. A sociedade ainda desafiava. Em um evento social, um conhecido comentou: casais como vocês são moda, mas passageira. Inês rebateu: nosso amor é eterno. Sofia admirou sua força, mas internamente debatia o custo ético da farsa inicial. Mentimos para sobreviver, mas e as consequências para outros? Pensou ela, inspirando um novo artigo sobre honestidade em relacionamentos LGBT. Inês enfrentou uma oferta de emprego em Bruxelas, prometendo avanço profissional, mas separação. Vem comigo? Perguntou. Sofia, ancorada em Lisboa pelo trabalho, hesitou. Isso me custaria tudo. O dilema moral surgiu: sacrificar carreira por amor ou priorizar individualidade? Elas discutiram longamente, com Inês argumentando: amor verdadeiro suporta distâncias. Sofia contra-argumentou: mas e o dia-a-dia? A decisão veio após uma viagem a Cascais, onde, na praia, elas refletiram. Fico aqui, contigo, disse Inês, recusando a oferta. O sacrifício deixou melancólica, mas fortalecida. Sofia, grata, prometeu: vamos construir algo juntos. Mas o preço foi uma promoção perdida para Inês, alimentando ressentimentos sutis. Anos passaram em flash, elas adotaram um cachorro, participaram de paradas do orgulho e a família as aceitou plenamente. Dona Margarida até organizou um casamento simbólico no jardim. Mas Sofia nunca esqueceu a origem, a mentira que as uniu. Em uma noite estrelada, confidenciou, às vezes me pergunto se foi certo. Inês respondeu, o que importa é o agora. O despertar final veio em uma crise. Inês adoeceu, um susto de saúde que as uniu mais. No hospital, Sofia jurou, nunca mais mentiras. Recuperada, Inês propôs casamento real e Sofia aceitou. A cerimônia, em uma capela de Sintra, simbolizou redenção. Mas o passado ecoava em debates internos sobre moralidade. No fim, elas viviam felizes, mas com cicatrizes. Sofia publicou um livro sobre sua jornada, anonimizando detalhes, inspirando outros. Inês continuou advogando, mudando vidas. O amor venceu, mas a que custo? Foi certo começar com uma mentira para alcançar a verdade?